Esta é uma viagem através de um continente magnífico. Uma viagem através do espaço e do tempo. Ao longo do percurso, descobriremos os vestígios de antigos oceanos e desvendaremos os restos de florestas tropicais no alto das montanhas. Os dinossauros serão nossos companheiros de viagem. Conheceremos os neandertais e iremos testemunhar um acidente cósmico que esteve perto de aniquilar toda a vida. Acompanharemos caçadores e presas. E o percurso da Europa, na sua longa viagem através do nosso planeta. Bem-vindos à planície aluvial do Rio Reno durante o Eoceno. Passaram 10 milhões de anos após o impacto de um cometa ter devastado a Terra e a Europa se ter deslocado mais para norte. No clima subtropical, os mamíferos passaram a dominar o habitat. Aqui, onde mais tarde a casta de uva Riesling irá crescer, encontramos agora uma verdejante floresta tropical primitiva. Metade de todos os grupos de mamíferos dos tempos modernos já se podem encontrar aqui. Aves, peixes e insetos também. Todo o reino animal é quase igual ao que conhecemos hoje. Mas não no continente europeu. Nos dias de hoje, muitos dos habitantes do Eoceno vivem nas regiões tropicais da América do Sul e da Ásia. É graças a um vulcão que sabemos exatamente que animais viviam aqui nesse período. Quando o vulcão entrou em erupção há 48 milhões de anos, formou um lago de cratera com 300 metros de profundidade. Plantas e animais foram arrastados para as profundezas e preservados intactos em xisto betuminoso. No sítio fossilífero de Messel, perto da cidade de Darmstadt, na Alemanha, um grande acontecimento da história geológica está a ser desvendado camada após camada. O registro fóssil conta a vida e a morte no lago da cratera. Gases venenosos vindos do subsolo terão escapado da água e causado a asfixia dos animais, provocando a sua queda no lago e o afogamento. Foram encontrados morcegos fossilizados que terão caído demasiado perto da superfície da água. Hoje, o Poço de Messel é Património Mundial da Unesco e uma porta de entrada única para a Europa pré-histórica. A mão mais antiga de um primata foi encontrada aqui. As descobertas de fósseis em Messel são impressões espantosamente exatas dos animais com sombras de pele, pelo e plumagem. Por vezes, o conteúdo estomacal foi mesmo preservado. A descoberta mais espetacular até à data foi feita nos anos 80. Um animal com 60 centímetros de comprimento, semelhante a um macaco, com uma cauda muito longa. Este espécime teria sido vítima dos mesmos gases venenosos que os outros animais descobertos no xisto.
47 milhões de anos mais tarde, a pequena primata causou grande agitação. Agora conhecida como Ida, foi durante muito tempo apresentada como a progenitora da raça humana. Embora sem apresentar provas definitivas, o seu corpo mostra uma das maiores inovações da evolução. Mãos com polegares oponíveis capazes de agarrar. A floresta tropical eocénica também acabou por ser enterrada pelas camadas do tempo. À medida que penetramos na superfície, novos vislumbres da pré-história são revelados. Onde os escavadores retiram agora a última lignite do solo, as florestas virgens cobriam outrora uma longa linha costeira. Sob a lignite, há toneladas de âmbar, que congelou dentro de si a vida das antigas florestas. Grande parte da Europa Ocidental estava então coberta por uma camada de gelo. Vindos da Escandinávia, os glaciares estendiam-se até Londres. Vindos dos Alpes, chegavam ao Lago Kymm, na Baviera. Os glaciares formaram-se empurrando terra e rocha e deslocaram tanta água que vastas áreas do Mar do Norte foram drenadas. O Quaternário, o período geológico mais recente, foi uma época de convulsões. Houve repetidos gelos glaciares, com o escoamento da água derretida a abrir ravinas profundas na Terra. À medida que o gelo recuava para norte, os animais dos períodos frios desapareceram. As florestas cresceram novamente. Hipopótamos, elefantes e rinocerontes migraram do sul para os habitats novamente verdejantes. Corsas viviam perto dos elefantes nos afluentes do precursor do Reno. Os elefantes da floresta viviam agora onde os mamutos tinham anteriormente pastado, e as corsas e os javalis vieram ocupar o lugar das renas. Os animais migravam de acordo com as alterações climáticas. Mas algo tinha mudado. Os animais já não estavam sozinhos.
Em outubro de 1907, Daniel Hartmann fez uma descoberta espantosa. My friends, today I done found Adam. Poucos dias depois, o antropólogo visitou o Poço de Areia. Há 20 anos que o investigador pagava aos trabalhadores para escavarem ossos. A sua paciência e o seu investimento tinham finalmente dado frutos. Where exactly did you find them? Over yonder in the steep face. So did you thoroughly search a spot? Uh-huh. And did you find any more of them? This here. That, and this. Uh-huh. A mandíbula pertencia a um precursor do Neandertal. Foi-lhe dado o nome de Homo heidelbergensis. A era do homem tinha começado. Muito antes do aparecimento dos primeiros seres humanos na Europa, formou-se o Médio Reno. Os Alpes exerciam pressão a partir do sul, criando as terras altas da Alemanha Central. Depois, há 25 milhões de anos, o oceano afastou-se da cadeia montanhosa ascendente, deixando para trás o Médio Reno, que só se juntou ao Alto Reno 10 milhões de anos mais tarde. Muito mais tarde, os seres humanos apareceram para deixar a sua marca implacável na paisagem. Durante o século da industrialização, o Reno, tal como muitos outros rios europeus, foi alisado ao longo de toda a sua extensão, remodelando regiões inteiras. Os romanos trouxeram a arte da vinificação para o sul de França, Alemanha, Itália e Espanha. E criaram as bases para castas como Riesling, Merlot e Cabernet. Embora a paisagem ao longo do Reno não o sugira, os seus habitantes vivem mais perto dos espiráculos da terra do que pensam. Na ilha fluvial de Namandayerverd, um repuxo dispara a alturas de até 60 metros. É o mais alto geyser de água fria em todo o mundo. Não muito longe do geyser, encontra-se um antigo lago de crateras, o Lachersi. Na Idade Média, uma ordem de monges beneditinos retirou-se para este lugar isolado, construindo um mosteiro que chamaram Maria Lach. Mas os monges não suspeitavam que estariam mais perto do inferno do que do céu. As montanhas de fogo extintas na região de Eifel, na Alemanha, podem reacender-se a qualquer momento. Tal como os supervulcões de Itália. Ninguém pode dizer se será dentro de 10 mil anos ou na próxima semana. Da última vez que o vulcão Maria Lach entrou em erupção, o resultado teve proporções inimagináveis. As cinzas espalharam-se até ao sul da Suécia e norte de Itália. Durante vários dias, avalanches de lava quente e cinzas atravessaram os vales,
criando um muro de quase 30 metros de altura, que bloqueou o curso dos rios Reno e Moselle durante semanas a fio. Quando a barreira finalmente rebentou, uma gigantesca torrente de água desabou até aos Países Baixos, arrasando tudo no seu caminho. Muito antes desta devastação, um antepassado do ser humano tinha vivido em grande parte da Europa e do Médio Oriente. O Homo neanderthalensis, o Neandertal. Há mais de 200 mil anos, esta espécie de seres humanos já tinha evoluído na Europa. Nos períodos mais frios, os glaciares em marcha tinham forçado o Neandertal a procurar outras paragens. Finalmente, a espécie conseguiu adaptar-se ao frio. O Neandertal foi durante muito tempo tido como inferior ao homem moderno, em quase todos os sentidos. Contrariamente ao que se pensa, os Neandertais sabiam como encontrar os esconderijos mais seguros e os melhores locais de caça. Eram artesãos habilidosos, curtiam as peles dos animais e vestiam roupas de couro. Os Neandertais viviam em pequenos clãs, espalhados por grandes áreas. Mas mesmo nas florestas dos períodos mais quentes, a sobrevivência não era fácil. Os densos bosques eram o habitat não só de veados, rinocerontes e elefantes, mas também de leões e hienas. O habitat mudou acompanhando o clima, mas os Neandertais continuaram a adaptar-se e a sobreviver. Nada se sabe sobre a sua língua, mas a anatomia da sua garganta revela que seriam certamente capazes de comunicar vocalmente. Os seus instrumentos de caça já eram muito mais avançados do que os do Homo heidelbergensis. Utilizavam uma espécie de cola feita de alcatrão de bétula para prender as suas lâminas de pedra afiada às lanças. À
provas de que os neandertais cuidavam dos seus doentes e enterravam os mortos. Ainda não se sabe ao certo a razão pela qual o Neandertal acabou por desaparecer da face da Terra há 30 mil anos. Durante muito tempo, pensou-se que descenderíamos da espécie vitoriosa sobre estes seres primitivos, mas aparentemente nem todos os encontros entre as duas foram hostis. A verdade é que partilhamos com eles uma parte, ainda que pequena, do nosso código genético. O Neandertal continua a viver dentro de nós. Pela última vez até à data, um grande período de frio dominou o norte da Europa. Agora os lobos e os grandes herbívoros, mamutes, bois almiscarados e renas, vagueavam aos milhões pelos amplos espaços abertos. No sopé dos glaciares, um vento constante varria a terra. Era o reduto mais setentrional da vida. Quando o frio também se instalou aqui, os rebanhos tiveram de seguir viagem. Os lobos sempre no seu encalço. E os lobos não eram os únicos que seguiam os rebanhos. Durante o período frio, o homem migrou da savana africana para o território que é hoje a Europa Central. Durante dias a fio, os caçadores vagueavam pelo deserto de gelo à procura de carne fresca para o seu clã. Os lobos estavam entre os primeiros animais selvagens que os humanos não só caçaram, como também domesticaram. A vida dos caçadores era ditada pela migração dos rebanhos. À medida que os animais mudavam de zona de alimentação, os predadores humanos mudavam de acampamento acompanhando as grandes rotas de migração. No verão, a estepe aberta era um terreno de caça fértil, mas era quase impossível seguir os animais no inverno, quando a neve e o vento cobriam o seu rasto e estes desapareciam no manto branco. Todos os anos, os caçadores esperavam que as suas presas passassem a imigração. Mas os grandes rebanhos começaram lentamente a desaparecer, para nunca mais voltarem. Algumas espécies foram completamente extintas. Outras deixaram a terra dos caçadores da Idade do Gelo. Durante muito tempo pensou-se que os seres humanos terão sido os culpados pelo desaparecimento do mamute e do alce gigante. Mas os poucos caçadores não poderiam ser responsáveis pela extinção destas espécies. O aumento da temperatura parece ser a resposta mais plausível para o desaparecimento. O fim da Era do Gelo foi o início de um processo de reinício geológico. Só depois do derretimento dos glaciares é que o norte da Europa começou a tornar-se o lugar que conhecemos hoje. A dimensão e características do Mar do Norte mudaram radicalmente. O mar avançava cada vez mais para o sul, inundando as vastas planícies das antigas regiões glaciares. Aí nasceu um habitat completamente novo, o Mar Frísio.
areia de grão fino, lama castanha acinzentada e água turva até onde a vista alcança. É tudo o que o Mar do Norte tem para oferecer. Porém, o deserto de gelo de outrora tornou-se um habitat ricamente diversificado. 2 vezes por dia, as marés inundam o mar frísio com uma torrente rica em nutrientes. A lama oferece tanto proteção como alimento. Sob a superfície do lodaçal, há uma abundância de vida. Este é o viveiro de muitos peixes que irão crescer e viver no Mar do Norte. O lumpo também desova aqui. O macho faz tudo para proteger os ovos. Afinal, não é a sua sobrevivência, mas a das suas crias que assegurará a continuidade da espécie. Depois de eclodirem, as larvas permanecem durante algum tempo na segurança das águas rasas antes de nadarem para o mar. Os cadáveres dos progenitores, mortos de exaustão, dão frequentemente à costa. Na primavera e no outono, milhões de aves migratórias fazem uma paragem de descanso no Mar Frísio. A área tem a maior população de aves da Europa Central. A idade do gelo criou aqui uma reserva de vida. Longe da costa, o Mar do Norte torna-se mais agitado. Por entre convulsão de ondas, a ilha de Helgoland ergue-se por entre as águas. Há cerca de 250 milhões de anos, a Ilha Vermelha ainda fazia parte de um deserto. É o único porto de escala para os migrantes aéreos de passagem que precisam de descanso. Uma vez por ano, os penhascos de Helgoland oferecem a inúmeras aves marinhas um local perfeito para cuidar das suas crias. No inverno, muito depois de as aves migratórias terem deixado a ilha, focas cinzentas aparecem na praia. Os machos competem agressivamente pelos melhores locais, tentando conquistar as secções da praia onde os manatins se reúnem para aguardar o nascimento das suas crias. Logo após o nascimento das crias, começa a época de acasalamento das focas cinzentas. Um após outro, os machos chegam à terra, tentando afirmar-se na luta pela procriação. No inverno, os ventos agitam o mar. A arrebentação desgasta as falésias e a praia, transportando rocha e areia, depositando-as noutros lugares. O trabalho da mão humana tenta travar o processo. Ao longo da costa do Mar Báltico, a vida é mais calma. Aqui, onde a idade do gelo escavou uma bacia e a encheu com a sua água para criar o Mar Báltico, desenvolveu-se uma extensão de pântanos e planícies de areia.
Nem terra, nem água. Livres da intervenção humana, grandes partes da costa do Mar Báltico são santuários para a vida selvagem costeira. Os pântanos são o reduto do tartaranhão, que cuida das suas crias no solo. As falésias de calcário de Rügen são também o produto do gelo glacial, que empurrou a ilha para cima a partir das profundezas do Mar Báltico. O calcário foi formado na era dos dinossauros, a partir das minúsculas conchas do plâncton. Sob a pressão dos glaciares, este material cresceu até formar os distintos penhascos de calcário. O período quente cobriu o calcário com uma fina camada de matéria vegetal. As raízes das plantas agarraram-se ao substrato macio. Sem esta cobertura protetora, a arrebentação e a chuva teriam levado a ilha há muito tempo. Após o fim da última idade do gelo, o clima aqueceu rapidamente. A floresta regressou e, com ela, os animais que ainda hoje conhecemos. Os humanos, que até então tinham sido caçadores-coletores nómadas, começam agora a instalar-se e a moldar o seu ambiente. Mas, à medida que a civilização humana dava os seus primeiros passos, surgiram novos conflitos. A vida selvagem já não era apenas uma fonte de alimento. Para quem cuidava dos seus campos no início da agricultura, os veados eram pragas que deviam ser expulsas. Para as espécies caçadoras, os agricultores e os seus campos eram intrusos. Cortavam as florestas e perturbavam os campos de caça. Porém, a agricultura acabou por se impor. Com a Revolução Neolítica, a humanidade iniciou um caminho orientado para a adaptação da natureza às suas próprias necessidades. Aldeias e cidades foram construídas. A população humana cresceu rapidamente. Sem estar dependente do que podia caçar, o homem produzia agora a sua própria alimentação. Os animais selvagens evitavam as povoações humanas, retirando-se cada vez mais para o interior das florestas. O atual habitat vasto dos pântanos oferece pouca proteção. Mas é aqui que as aves migratórias se reúnem todos os anos para iniciar a sua viagem para sul. A terra plana, quase sem árvores, proporciona um bom campo de visão para as aves de rapina como o tartaranhão, que tentam aproveitar ao máximo antes que os visitantes de verão sigam viagem. Quando as temperaturas descem e as aves migratórias seguem o seu caminho, reina a calma na costa do Mar do Norte, a maior zona pantanosa do mundo. Este lugar parece tão remoto e desabitado como era há 2000 anos atrás.
Vastas florestas cobrem agora a maior parte da Europa Ocidental. Mas, ao longo do Reno, a civilização moderna avançou para norte. Após conquistarem parte das áreas de povoamento germânico, os romanos começaram de imediato a construir uma rede de abastecimento e estradas. A divisão e administração da Germânia tinham começado. Graças a técnicas de medição sofisticadas, as estradas romanas avançavam em linhas perfeitamente retas. Estas estradas ligavam os campos romanos que mais tarde se tornaram cidades, como Colónia, Mainz e Coblença. Longe das estradas inicialmente construídas pelos romanos, a Alemanha moderna é pouco povoada. Se a floresta de hoje fosse deixada aos seus desígnios, cobriria quase toda a Europa. Mas onde os seres humanos vivem e intervêm, pomares de fruta, campos e pastagens foram substituindo a área florestal. Criaram-se novos habitats. Aqui, ovelhas, gado e maquinaria agrícola impedem a floresta de recuperar a terra. A cegonha gosta de estar próxima de povoações humanas e beneficia das consequências do trabalho agrícola, apanhando os saborosos alimentos que caem no campo. A humanidade conquista repetidamente um lugar para si própria na natureza. Até ao início do século XIX, a madeira era o material mais utilizado e praticamente a única fonte de aquecimento. Regiões inteiras foram desflorestadas. Por esta altura, quase todos os ursos tinham desaparecido. Desde a Idade Média, que a floresta era utilizada como terreno de pasto, e as folhas que cobriam o chão eram apanhadas para servirem como palha nos estábulos do gado. A madeira e o carvão forneciam a energia para as indústrias do sal, ferro e vidro. Foram criados cada vez mais fornos de carvão vegetal para produzir carvão de madeira, do qual eram necessárias enormes quantidades para alimentar as indústrias em expansão. Onde o abastecimento de madeira era mais baixo, as comunidades e cidades aprovaram leis para proteger as florestas.
A nobreza também tomou medidas contra a desflorestação. A aristocracia rural reivindicou enormes áreas florestais e tomou medidas para a conservação das florestas e da vida selvagem. Não por convicção ecológica, mas por quererem salvar as suas reservas de caça da destruição. Sem a caça desportiva das classes altas, a paisagem rural alemã teria hoje um aspecto muito diferente. Durante milénios, a caça foi uma necessidade vital para a existência humana. Mas no início da Idade Média, tornou-se um privilégio. A nobreza decretou um édito sobre as suas florestas. Os agricultores não só eram proibidos de caçar, como nem lhes era permitido matar a caça quando esta era apanhada a atacar as colheitas nos campos. Nessa época, havia uma lei que revogava os direitos de terra dos camponeses assim que as árvores e arbustos sobre ela cresciam suficientemente alto para alcançar as esporas de um cavaleiro. Atualmente, a caça não serve apenas para controlar a população de animais selvagens. É também uma atividade recreativa popular. Mas uma floresta na Alemanha Oriental não deve a sua existência à nobreza. Diz a lenda que a floresta de Spree, com o seu emaranhado de cursos de água, é uma obra do diabo. De facto, este labirinto de água e bosques é um legado dos glaciares da Idade do Gelo. Aqui, escondidas no labirinto de riachos, as cegonhas pretas cuidam das suas crias. Alimentam-se de pequenos peixes e sapos, que têm de partilhar com as serpentes. O amieiro da floresta de Spree já não cresce de forma natural. As sementes que caem nos cursos de água são pescadas a partir da superfície e depois plantadas no solo. A floresta de Spree dos dias de hoje já não tem qualquer semelhança com o seu antepassado primitivo. O homem remodela paisagens que se desenvolveram ao longo de milhões de anos. Há 100 milhões de anos, animais exóticos viviam no estreito estuário na atual fronteira entre a Alemanha e a República Checa. As suas conchas de calcário e esqueletos afundaram-se no leito do rio, acumulando-se camada por camada, milímetro por milímetro. Este calcário, bem como a areia e a pedra aqui depositadas pelo vento e pelas águas, acumularam-se para criar imponentes penhascos de arenito. Quando o oceano recuou, a erosão desgastou os bancos de arenito
e transformou-os nas escarpadas montanhas do Elba. Mergulhar entre as falésias ao longo dos vários estratos rochosos é como viajar no tempo através das eras geológicas do continente europeu. E a sua construção continua em curso, com riachos e quedas d'água a mudar continuamente a face da rocha. Desde o século XI, as populações começaram a extrair arenito. Mais tarde, com o desenvolvimento da navegação no rio, surgiram pedreiras ao longo do Elba. As pedreiras alargaram o estreito vale do Elba em vários pontos. Pedra por pedra, a rocha foi quebrada e arrancada. Transportados ao longo do Elba, os blocos de pedra chegaram para construir as paredes de muitos magníficos edifícios sagrados e imponentes por todo o mundo. O arenito do Elba ainda hoje é extraído e enviado para clientes em todo o mundo. Os mestres construtores de Dresden erudiram as falésias do Elba. Para a reconstrução da histórica Frauenkirche, recorreram mais uma vez às antigas pedreiras de arenito. A Câmara Municipal de Hamburgo foi construída em arenito do Elba, tal como muitos outros edifícios desta paisagem urbana. Aqui os falcões chocam os seus ovos como nas falésias das montanhas de arenito do Elba. Os animais há muito que se sentem em casa neste habitat artificial. As grandes cidades de hoje não são hostis à vida. Oferecem frequentemente uma maior diversidade de habitats do que as zonas rurais circundantes. As icónicas Catedral e Pontes do Reno são marcos inconfundíveis da paisagem citadina de Colónia. Entre turistas, afluxo de pessoas, betão e tráfego intenso, aqui não se pensa nos animais. Mas os centros urbanos não atraem apenas o ser humano. Os animais migrantes de todo o mundo criaram um novo lar para si próprios na metrópole, acrescentando cor e variedade ao cenário. As nossas cidades contemporâneas levam a longa jornada de transformação da Europa a uma conclusão por agora.
A nossa viagem terminou, mas a Europa continuará a viajar por muito tempo. Nunca saberemos a direção que tomará no futuro, se um dia muito distante virá descansar no Polo Norte ou sob o sol equatorial. Não estaremos lá para ver se ficará presa entre dois continentes erguendo-se bem alto, desfeita em pedaços que se afundam no mar, ou coberta por uma armadura de gelo com 1 quilómetro de espessura. Uma coisa é certa: será uma Europa totalmente diferente da que conhecemos hoje.